Fala turminha, tudo bem? Seguinte, esse vídeo é super, hiper, mega, ultra importante. Por quê? Eu vou falar nele o que mais cai na prova do Enem. E você vai ver que 3, 4 assuntos de cada matéria equivalem a mais de 50% da prova. Isso lembra um pouco a regra de Pareto. Você vai estudar isso, se é que você não estudou. A regra de Pareto, ela é chamada de regra de 80-20. Ela quer dizer o quê? 80% dos problemas eles são originados por 20% das causas. Ou seja, a gente pode pegar um exemplo. 80% da riqueza do mundo vem de 20% dos países. Então, trazendo isso para o Enem, a gente quer dizer o seguinte, que grande parte da prova é feita por poucos temas. Então, se, por exemplo, você tem 20 temas em matemática, não é que os 20 caem de forma igual. A gente tem 3 temas aí que equivalem a 50% da prova. E isso vai te ajudar pra caramba na hora de estudar. Porque tem muito assunto. Se você não tiver muito tempo, o que você vai precisar focar? No que mais cai. Se você tiver tempo, óbvio, estude tudo para você tentar estudar 100% da prova. Agora, se você não tiver tempo, você tem que estudar pelo menos o que mais cai. E é isso que eu vou te falar nesse vídeo. Se liga aí. Bom, eu separei para você por tópicos de matéria, por conteúdo que mais cai. E vamos começar a estudar História. Esses gráficos ficaram bem legais. História está bem diversificada, ela está bem fatiada. Você vê que o gráfico tem muitas cores aí. Então, mas quais são os blocos que mais caem na prova? São 6 blocos que eu separei para vocês aí. Então, Idade Contemporânea, Brasil Colônia, Brasil Império, História Política, Patrimônio Histórico e Cultural e Era Vargas. Então, só esses 6 conteúdos equivalem a 50% da prova de História. Então, se você tiver que concentrar os seus estudos em algumas matérias, eu sugiro você escolher essas daí. Geografia. Eu tenho agora 3 grandes blocos, ela está mais separada. Então, eu tenho Geografia Agrária, Meio Ambiente, que chove no Brasil, e questões econômicas e globalização. Só isso, turma, eu tenho metade da prova de geo. Lembrando que Geografia Agrária é do Brasil. Então, esses 3 grandes blocos correspondem a 50% da tua prova de geo. Beleza? Filosofia. Eu tenho aí 4 grandes blocos, aí, 5 grandes blocos, na verdade. Eu tenho Ética e Justiça, Natureza do Conhecimento, Democracia e Cidadania, Filosofia Contemporânea e Filosofia Moderna. Esses 5 temas equivalem a 70% da prova. Então, foca os teus estudos nesses grandes macro temas aí, tá? Bom, prova de Sociologia, ela também está bem divididinha aí. Então, se você pegar Mundo do Trabalho, Ideologia, Cultura, Indústria, Cultural, Meios de Comunicação, Cultura de Massa, Cidadania. Pessoal, isso dá grande parte da prova, dá mais de 70% da prova, tá? Português, olha lá. Português eu tenho área em azul e vermelho, são os grandes temas, os temas macros da prova. E olha quais são: leitura e interpretação de texto, estrutura textual e análise de discurso. E se eu pegar a parte laranja, eu tenho a leitura e artes. Então, só isso aí, galera, eu tenho mais de 60% da prova de português, leitura e interpretação. Mesma coisa para a prova de inglês. Só de interpretação de texto eu tenho 51%. Se eu colocar interpretação de cartoons, tirinhas e charges, passa de 60%. Agora falando de espanhol. Espanhol, quase 60% da prova é compreensão e interpretação textual. Então você vê o quanto é importante você saber interpretar. Matemática, minha preferida. Você vê que 3 grandes blocos dão 50% da prova. Então, geometria, plano espacial, aritmética, saber fazer conta, transformação de unidade, fração, enfim, escala, razão e proporção. Então, esses 3 grandes temas equivalem a 52% da prova de matemática. Ou seja, metade da prova está em 3 temas. Para física, física é a matéria mais bem dividida entre todas. Você tem 5 macrotemas, tá? Dando escolha para mecânica, eletricidade e ondulatória.
Esses 3 temas dão 75% da prova de física. Aí tem mais termologia e ótica, isso fecha a prova. Talvez seja mais fácil para você estudar. Química, eu tenho 2 grandes blocos, química geral e físico-química. Só isso me dá 50% da prova. Legal? E para terminar, biologia. Biologia está super divididinha aí, ela está bem fatiadinha, como se fosse a prova de história também. Então a gente tem alguns blocos aí. Então quais são os principais? Humanidades e ambiente, citologia, histologia e fisiologia animal e humana, fundamentos da ecologia e biotecnologia. Então só isso você tem 58% da prova. Além disso, eu separei os temas das redações, para você poder estudar baseado no que caiu, tá? E para quem já está no WhatsApp, tem esse arquivo que eu já enviei, esse arquivo dessas tabelinhas pelo WhatsApp. Se você não está, entra lá. Falou? Gente, é isso aí. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.